você que nos acompanha, paz e bem. Hoje, com muita alegria, recebemos aqui no nosso Toque de Fé o Padre Frei Michel da Cruz, o filho aqui da nossa matriz de Santa Rita, nosso irmão. E semana passada já colocamos um vídeo, né, Padre? Sobre os momentos da sua ordenação, né? Um momento muito impactante, muito bonito, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que te acompanham. Então queríamos falar um pouco dessa experiência hoje, né? O senhor falasse um pouco do sacramento da ordem, dos momentos do rito, porque nós vamos para essa celebração e não sabemos exatamente o que acontece. Vemos a ladainha, vemos o momento que o candidato ele se deita, vemos o momento que a sua mão fica entrelaçada, e queríamos falar um pouco sobre isso nesse toque de fé de hoje. O sacramento da ordem ele é constituído por 3 graus, não é certo? Isso. E quais são esses graus, Padre? É o grau do diaconato, presbiterato e episcopado, ou seja, o diácono, o padre e o bispo. Nesses 3 graus, cada um tem uma função distinta. O diácono seria aquele que serve ao altar, à mesa da palavra e aos pobres. O presbítero é o responsável pelos sacramentos, principalmente da Eucaristia e da confissão. E o episcopo, que é o bispo, no caso, é o responsável pelo sacramento do crisma. Cada uma desses graus da ordem, eles possuem um rito próprio para a sua ordenação. Por exemplo, no rito do diaconato nós percebemos que não há a unção. Há simplesmente a imposição das mãos e a oração consacratória. No rito da ordenação presbiteral nós percebemos a unção das mãos. E no rito da ordenação episcopal, a unção da cabeça. Então cada qual tem um rito próprio, mas em comum tem a imposição das mãos e essa prece de ordenação. Essa prece de ordenação, que é distinta para cada grau da ordem. Não é, quando nós pensamos em grau de ordem, não é para pensar assim, não, estou subindo de posto, ou elevando de cargo. Não, cada grau tem tudo. Né? Uma vez que você é diácono, você já entrou no grau da ordem, você já tem o sacramento da ordem, ou seja, a marca, principalmente no diácono permanente, tem um caráter indelével, ou seja, marca para a vida toda, uma vez diácono, sempre diácono. No sacramento do presbiterato, você assume uma função a mais dentro da igreja, e no episcopado, mais ainda, principalmente no que se refere à questão de reger a igreja, fazer parte do magistério eclesiástico. Voltando então para os grande dia, né? Grande dia que tivemos no dia 25 de abril de 2015. A ordenação presbiteral então, é dividida em 6 partes, né, que nós podemos perceber. Tem a questão da eleição do candidato, a homilia, o propósito do eleito, a ladainha, a imposição das mãos e prece de ordenação, a unção das mãos, a entrega da patena e do cálice. Essa eleição do candidato. Essa eleição do candidato é o momento em que o bispo pergunta ao superior, no meu caso, como sou religioso, pergunta ao superior se eu estou apto para assumir a função do presbiterato. E é muito bonito que o superior fala que, tendo pesquisado o povo de Deus e ouvindo as testemunhas, os formadores, ele chega à conclusão que eu sou apto para exercer tal ministério. Por quê? Dentro do sacramento da ordem, é necessário que a pessoa assuma de espontânea vontade e tenha algumas características, alguns requisitos para assumir tal função. Não pode ter nenhum impedimento, não pode ter nada que contrarie e, principalmente, tem que ter a vontade de Deus ali atuando na vida do eleito. Esse momento é um momento emocionante no sentido de que o candidato, a partir daquela hora, está apto para assumir aquele grau. Né? E o bispo termina, né? Escolhemos esse nosso irmão para o grau do presbiterato. Era isso que eu ia te perguntar, né? O sentimento deve ter aflorado muito forte nesse momento, né? Afinal de contas, você já vai, fica de pé diante do bispo, né? Onde acontece todo esse momento, então já deve dar aquele friozinho, né? Dá o friozinho porque, como canta aquela música, né? Não dá mais para voltar. Na hora que você levanta e o bispo chama, o diácono chama o seu nome, você já sabe, opa, tenho que ir. Eis-me aqui, estou presente. E aí o bispo começa aquelas perguntas para o superior, e o superior também, de certa maneira, coloca a cabeça a prêmio. Afinal de contas, ele diz que ele assume o papel de, vamos dizer assim, fiador da minha ordem, fiador daquele que está sendo ali colocado para ser ordenado presbítero.
A segunda parte é a homilia, né? E de modo muito especial foi celebrado por Dom Pedro, né? Um padre que teve uma importância na sua caminhada. Foi ele que assinou a carta de envio, né? Então, o que sugere essa homilia, esse momento para você também? A homilia é um dos momentos mais belos da celebração, no sentido de que, por exemplo, existe uma homilia pronta que o bispo poderia seguir. No ritual já prevê uma homilia que o bispo não precisaria pensar nada. Mas como se tratando de Dom Pedro Cunha, que na realidade foi o pároco que me enviou para o seminário, foi aquele que escreveu a carta de apresentação para os meus superiores, então, vamos dizer assim, na homilia ele colocou alguns aspectos da nossa história vocacional. E isso enche o coração de alegria, porque quando ele falava de alguns momentos do rito, ele recordava de certa maneira aquele Michel de 11 anos atrás que saiu aqui da Santa Rita. Um jovem ainda engateando nas coisas de fé, nas coisas de Deus, que não sabia direito o que queria, mas que estava se lançando dentro dessa descoberta da vocação religiosa. E fui muito feliz na colocação dele, principalmente por causa do dia e do próprio Evangelho do Bom Pastor. Eu lembro também do Evangelho do Bom Pastor, antes da homilia, na hora da proclamação, o meu confrade diácono Leonardo, quando lia e dizia: Pedro, tu me amas? Ele olhava para mim como quem estivesse me perguntando. Ali deu um frio na barriga. Eu falei: nossa, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Muito bom. Entramos no propósito do eleito. O que seria essa parte do propósito do eleito? O propósito do eleito é a afirmação de que eu estou sendo ordenado de livre e espontânea vontade. Que não há nada que me esteja ali me obrigando de maneira externa, me coagindo a assumir aquilo que eu estou assumindo. Então, nesse momento, o bispo pergunta, entre outras coisas, se eu estou disposto a assumir as funções próprias do presbiterato. Por exemplo, celebrar a liturgia das horas, celebrar os sacramentos, ouvir a confissão, estar em unidade com o bispo. E é bonito que no final de tudo eu tenho que dizer sempre que quero com a graça de Deus. E no final de todo o propósito do eleito ele faz o pedido da obediência. Prometes obediências a mim, seu bispo diocesano, e ao seu legítimo superior. Esse é um detalhe que só tem na ordenação dos religiosos. Sim. Porque quando é um padre diocesano, o superior é o próprio bispo. No meu caso, o superior é um outro, é o Frei Antônio Morizani. Muito legal. E chegamos lá, ladainha, foi um momento muito bonito, né? Muitas pessoas acharam assim, a ladainha muito grande, mas ao mesmo tempo ficaram encantados com a ladainha. E nesse momento você se deitou, né? Qual o significado desse se prostrar deitado diante do bispo? A ladainha é um momento em que a igreja terrestre se une à igreja celeste. Há uma união entre as duas igrejas nesse momento da ladainha, onde a igreja triunfante intercede pela igreja militante aqui da terra. Então, quando se prostra no chão, se faz uma entrega perfeita e radical a Deus. Eu quis muito, e eu perguntei se era possível, na hora da minha ladainha, se eu podia me prostrar de braços abertos em forma de cruz, para significar a minha entrega total e perfeita a Deus, tal como eu queria que fosse, desde a minha profissão religiosa, o meu diaconato, e finalmente eu consegui realizar no meu presbiterato, simbolizando que, a partir daquele momento, eu quero me configurar a Cristo sacerdote, mas que no seu sacerdócio é altar, é cordeiro, é oferta, é oblação. Foi um momento muito lindo, né? Para você que não viu essa imagem, acesse o Face da Matriz que você vai ver a foto lá desse momento tão bonito, né? E depois lá daí nós tivemos a questão da imposição das mãos e a prece de ordenação, né? E nesse momento todos os padres passam e permanecem de mãos levantadas. As pessoas costumam perguntar se todos eles têm que ficar realmente com a mão levantada junto com o bispo nesse momento. Na realidade, quando nós recebemos o grau do presbiterato, há uma comunhão. Eu entro como que num colégio no qual fazem parte todos os presbíteros. O bispo é o ordenante, é ele que faz a oração, ele que preside e dirige a oração da consagração. Então é ele que impõe as mãos por primeiro. Mas depois aquela oração ela é seguida por todo o colégio presbiteral, ou seja,
todos os padres que estão ali, eles fazem parte da oração. Eles rezam junto com o bispo em silêncio. A função deles é ali manter e configurar uma unidade. Eu, afinal de contas, estou sendo acolhido dentro daquele grupo que é o grupo dos presbíteros. Então, nesse sentido, eles também têm que rezar junto com o bispo. É claro, ele como presidente, ele pronuncia a oração. Os padres, em silêncio no seu coração, confirmam essa oração por meio de sua prece silenciosa. E, finalizando, temos a unção das mãos e a entrega da patena e do cálice. No caso da unção das mãos, ali ele joga, ele unge as suas mãos, né? E depois ele amarra. Né? Qual o sentido desse amarrar as mãos e depois você se dirige à Assembleia e vê as pessoas que você escolheu, no caso foi meu pai e minha mãe emprestada nas áreas. Isso, né? Você se dirigiu a ele para que eles pudessem tirar isso. Qual o sentido, qual o significado desse ungir as mãos e depois amarrá-las? Ali está o mistério, né? O bispo, ele unge as mãos, enche de óleo, para que as minhas mãos ungidas possam santificar, né, as ofertas do altar e possam levar saúde, paz, força e coragem para aqueles que necessitam. Mas após a unção, ele amarra as mãos, como que guardando um segredo, um mistério, o mistério da unção. Essas mãos que são amarradas, elas são desamarradas pelos familiares, principalmente aqueles pelos quais eu pretendo dar a primeira bênção. E aí é o momento mais bonito da ordenação, ao meu ver. Primeiro, porque quando unge as mãos, a gente se dá conta de que minhas mãos já não são mais simplesmente para abraçar, para tocar o próximo, mas mais do que isso, elas são ungidas. Elas são mãos escolhidas por Deus para fazer com que Deus venha à terra, se faça presente em nosso meio. É o sentido do padre quando ele estende as mãos sobre a Eucaristia no momento da consagração. Minhas mãos são consagradas. E aí, quando os pais desatam as mãos, eles recebem a primeira bênção. E aí é o momento que nós estendemos a mão para o povo de Deus para mostrar o sinal da nossa consagração. É um sinal visível. A matéria da consagração é o óleo. Então, a partir daquele momento, eu sou presbítero. Fui escolhido por Deus para ser sacerdote. Não porque eu mereça ou porque eu tenha alguma pretensão, mas porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, assim o quis e eu acolhi esse desejo de Deus e pretendo realizá-lo com todo o meu ser. Esse foi um momento muito bonito, eu acho, creio eu, posso falar em nome de toda a comunidade, o momento em que você levantou as mãos para o povo foi um momento único, né? Isso mexe com a gente até hoje, até falando isso aqui também, meu coração se aperta, por isso foi um momento bonito, foi um momento muito lindo. Mas logo após isso também tivemos a entrega da patena e do cálice, né? E é bonita a fórmula da entrega da patena e do cálice, porque, né, recebe a oferta do povo de Deus, né? Ou seja, o vinho e o pão são as ofertas que eu vou ofertar a Deus, a oblação que eu vou ofertar a Deus, que se transformarão depois em corpo e sangue de Cristo, mas que é entregue pelo povo. O símbolo do sacerdócio é exatamente a patena e o cálice, simbolizando uma coisa que o padre Silviano me falava nas vésperas, escrevia: podeis beber do cálice, a união com Jesus Cristo, com o seu destino, com a sua história. E essa é a beleza desse gesto. E hoje, praticamente 2 semanas depois do grande dia, como é que você se sente? Sim, realizado como sacerdote, né, agradecido por demais pelo dom que Deus me concedeu e também cada vez mais tomando posse de uma responsabilidade. Se no início as coisas pareciam só festa, né, afinal de contas foi um momento bonito da comunidade, mas também vem agora a responsabilidade de me tornar santo, de fazer crescer o povo de Deus e de fazer acontecer algo que eu me lembro no meu último encontro vocacional lá em Andrelândia. Padre Eli atual, né, antes era Frei Eli, o Padre Eli dizia para mim: conventualidade é encontrar o céu e querer puxar todo mundo para lá. Então a minha responsabilidade hoje como sacerdote é, uma vez que eu já encontrei o céu, que já experimento o céu aqui na terra,
é tentar puxar todas as pessoas à minha volta para que percebam o quanto são amados por Deus e que o céu é uma realidade muito próxima de nós, tal como é a Eucaristia. Nossa, mensagem linda para você que está nos acompanhando, né? Vamos pedir então, já que temos você aqui conosco, a sua bênção, né? Para que aquele que nos acompanha também possa partilhar desse momento, né? E que essa raiz que nos une, né? Que nos liga sempre aqui na Matriz de Santa Rita, ao nosso Ministério de Música, a você, ela possa se fortalecer sempre cada vez mais, cada vez mais. Ou seja, você sabe que não vai escapar da gente tão fácil, né? Somos família, você é a nossa família. Então, em nome de todos, pedimos a sua bênção para que possamos finalizar esse toque de fé e creio que você vai gostar muito, pois falamos tanto sobre ordenação, participamos de tantas ordenações aí, mas não sabemos muito sobre esse rito. E deu para perceber o quão belo ele é e quão cheio de significado ele é e tão importante para a nossa igreja, né? Então pedimos a sua bênção. Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, de São Francisco de Assis e Santa Clara, desça sobre vós, vossas famílias, projetos e trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos obrigado, Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Paz e bem. Para nós é sempre bênção de Deus, Cristo no coração, em um toque de fé.